Vamos fazer a leitura participativa. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos, em seguida, lerão os versículos pares. Atos, capítulo 9, versículos 1 a 8. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Até o versículo 8, que Deus, por conta da sua graça, bondade e misericórdia, nos ajude a entender para praticar a sua palavra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amados, de uma forma ordinária, natural, Saulo não teria sido escolhido pelos apóstolos para compor o quadro apostólico. Se os apóstolos tivessem a oportunidade de escolher alguém para ser apóstolo, não escolheria Saulo. A igreja primitiva também não escolheria Saulo para ser um dos seus pastores. A igreja estava crescendo, a igreja estava avançando, mas ele também não seria escolhido para ser apóstolo, nem para ser o pastor da igreja. E ele mesmo, em 1 Timóteo 1,13, se autodenomina blasfemo, perseguidor e injuriador da igreja. Por isso, ele não seria escolhido. Por outro lado, se a igreja, se os apóstolos não escolheriam Paulo, Paulo também não escolheria ser cristão. Saulo de Tarso, por si só, pelas próprias convicções, pelas ideias, ele não se faria cristão. Ele nunca participaria do rol da igreja primitiva. A igreja não escolheria e ele também não escolheria a igreja. As suas convicções não lhe levariam a tomar aquela decisão de tornar-se um cristão naquela igreja efervescente, naquela igreja crescente, naquela igreja perseverante, naquela igreja amorosa, naquela igreja firme, naquela igreja destemida. Nem aquilo faria com que Paulo tomasse aquela decisão e fizesse a sua escolha. Até porque as nossas decisões pessoais, a decisão que cada um de nós toma, ela tem muito a ver com as nossas convicções, com a nossa herança familiar, religiosa, com os conceitos que nós aprendemos. Todas as nossas decisões, elas são baseadas nesses princípios, daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, daquilo que nós achamos que é coerente e assim por diante. Então, como Paulo tinha posições muito definidas, muito firmadas, ele não faria essa escolha. Mas eu queria, pensando nesse texto que foge a essa racionalidade, esse texto aqui que foge à regra natural. Esse texto aqui que vai de encontro a tudo aquilo que deveria ser e poderia ser. Um homem que ia numa direção oposta ao que o cristianismo prega. E nós encontramos aqui que Saulo,
respirando ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas, pediu autorização, porque ele tinha um propósito específico: prender os cristãos, ameaçá-los, para que a mensagem do Evangelho não pudesse ir tão longe. E nós encontramos aqui, amados e amadas, que ele teve uma experiência que mudou radicalmente a sua vida, mas também mudou a caminhada da igreja, influenciou diretamente na caminhada da igreja. E eu gostaria de tirar algumas lições dentro desse contexto, dentro dessas considerações, o que é que nós podemos tirar dessa experiência de Paulo para a nossa vida pessoal. Mas eu gostaria também que o nosso olhar, como igreja, estendesse além dos muros, além dos bancos, além das paredes, o que é que Deus quer e pode fazer na vida de tantas pessoas que nós não escolheríamos e eles também não nos escolheriam. Tem muita gente aqui na cidade de Jacobina que nós não escolheríamos por N razões para fazer parte do nosso hall, mas elas também não escolheriam. E algumas delas diziam, e é possível que nós tenhamos aqui algumas hoje à noite que diriam assim: crente nem morto. Vamos tirar as lições desse texto aqui. O esbocei, Marquinhos. Vamos lá. Primeira lição: o homem só ouve Deus quando o próprio Deus quer lhe falar. A primeira lição: Paulo estava interessado em ouvir Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, em hipótese alguma. Mas nós encontramos aqui que o homem só ouve Deus quando o próprio Deus quer lhe falar. Pode repetir comigo? Vamos lá bem forte para a gente lembrar, vamos lá. Se perguntarmos o que causou a conversão de Saulo, só existe uma resposta possível: a graça soberana de Deus através de Jesus Cristo. Aquele homem não estava interessado em conversa. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas se alguém tivesse sido preso por Paulo e aquele cristão tentasse evangelizar, ele ia dizer: cale a sua boca, que eu não quero ouvir essa história. Eu não quero ouvir essa conversa de ser crente. Eu não quero ouvir essa conversa de ser cristão. Então, ele não teria condição nenhuma de ouvir Deus se o próprio Deus não tivesse um interesse pela própria vida de Paulo. Saulo não se decide por Cristo, como poderíamos dizer. Pelo contrário, ele era perseguidor de Cristo e dos cristãos. Mas o próprio Deus escolheu. O próprio Deus foi em encontro na vida de Paulo. E é necessário que nós entendamos. E o meu propósito é que a gente, como igreja, diante dos desafios que nós temos de dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo, é começar a olhar essa cidade com os nossos, não com os nossos olhos, mas com os olhos do Evangelho, com os olhos de Deus, com os olhos da Bíblia, com os olhos daquele que vê o que a gente não vê. Então Paulo, ele não estava interessado de ouvir. E o homem só ouve Deus quando o próprio Deus quer lhe falar. Mas existe aqui uma segunda lição. Coloquei, Marquinhos, vamos lá. Segunda lição. Todo mundo junto, vamos lá? Quando Deus, esse não tem como resistir-lhe.
Quando Deus fala ao homem, esse não tem como resistir. Olha só, o homem só ouve quando Deus quer lhe falar. Mas quando Deus fala, o homem não pode resistir. É o que nós chamamos em teologia de graça irresistível. Graça irresistível. Observando, irmãos, no livro de Atos, Lucas menciona 3 vezes que Paulo era um feroz adversário de Cristo e da sua igreja. No capítulo 7, versículo 58, a respeito do martírio de Estevão, está registrado: as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Em Atos 8, versículo 1, diz que Saulo consentia na sua morte. E em Atos 8, versículo 3, diz: procurando cristãos casa por casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Aquele homem resistia, mas Deus vai ao seu encontro. Deus vai onde ele estava. Deus vai da maneira que ele estava. E quando Deus fala ao seu coração, quando ele cai por terra, segundo a narrativa, ele não resiste. Porque Paulo, de acordo com o seu propósito, quando ele caiu do cavalo, olha só o raciocínio. Ele ia prender cristãos por conta de Cristo. Quando ele caiu do cavalo, fez a seguinte pergunta: quem és tu? Aí Jesus respondeu: eu sou Jesus. Se ele não tivesse ouvido a voz de Cristo, sabe o que é que eu imagino que ele teria respondido? Esteja preso. Se o que ele queria é isso, se ele tinha saído com esse propósito, ele poderia ter dado a Jesus uma voz de prisão. Mas ao contrário, ele estava agora ouvindo Jesus Cristo, ele estava ouvindo o Senhor, ele estava ouvindo a voz do próprio Deus. E quando ele caiu por terra, a voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus diz: agora levanta, Saulo. Ele levantou. Jesus diz assim: entra na cidade. E ele entrou. Vai na casa de Ananias. E ele foi. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus fala, o homem, este não tem como lhe resistir. Coloca o primeiro, Marquinhos, para a gente ir já para o terceiro ponto. Vamos repetir aí, para a gente pegar esse raciocínio. Primeiro, repita bem forte comigo, vamos lá? O homem. Segundo. Terceiro, vamos lá? Quando o homem tem a noção exata de que Deus está falando, e aí, irmãos, há uma diferença muito grande. Quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente discerne a voz de Deus, quando Deus fala diretamente conosco, e a gente entende exatamente o que ele está falando. Quando se aproximaram de Damasco, já dentro daquele cenário de proximidade da cidade, eu imagino que havia uma expectativa muito grande no coração de Saulo, porque ele era um soldado e ele ia com uma missão. A missão era de prender, a missão era de encerrar na prisão, a missão era de calar a voz do evangelho. A missão era inibir o crescimento da igreja. A missão era fazer com que o que ele chamava a seita do caminho.
não interrompesse os interesses do Império Romano a quem ele servia. Mas quando o homem entende o que Deus fala, ele é movido a obedecer sem questionar. Quem és tu? Eu sou Jesus. Se ele não tivesse disposto, não tivesse ouvido claramente a voz de Deus, poderia também ter partido para a seguinte questão: me dê uma prova. Ou se não, ter achado uma desculpa. Irmãos, quando a pessoa resiste, quando Deus está falando e ele resiste, acha sempre uma desculpa, acha sempre uma justificativa, acha sempre um culpado, acha sempre o caminho da fuga. Mas a forma como o Senhor Jesus Cristo falou com Saulo foi tão clara, e ele entende, e ele é movido a obedecer. Caiu por terra, e às vezes eu fico pensando a figura daquele homem arrogante. Pedindo ajuda, cego. Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Ele não questionou, mas me diga logo o que é que eu tenho que fazer. Porque antes ele sabia o que faria em Damasco. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Mas uma coisa, irmãos, mesmo cego, ele podia ver que aquele Jesus pregado, crucificado, morto, tinha ressuscitado. Os judeus insistiram em dizer que o corpo estava morto. Mas agora Paulo não. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, ele obedeceu prontamente a ordem de levantar-se e entrar na cidade. Ele que esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho e bravura, com um autoconfiante adversário de Cristo, aquele que ia calar a voz do Evangelho. Agora, entende o que Deus fala e é motivado a obedecer sem questionar. A submissão. Eu sou Jesus. E ele, no primeiro momento, o versículo 5 diz assim, ele faz a seguinte pergunta: quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que aquela luz que brilhou sobre ele, de forma tão forte, de forma tão consistente, de forma tão incisiva, era mais forte do que a luz do sol criatura. Era a luz do Criador. E ela foi tão forte que ele perdeu a visão física, mas ganhou a visão espiritual. O homem só ouve quando o próprio Deus quer lhe falar. Segundo, quando Deus fala ao homem, esse não tem como resistir-lhe. Terceiro, quando o homem entende o que Deus fala, é movido a obedecer sem questionar.
Quarto. Vai lá, Marquinhos. Quarto. Vamos lá? Pode repetir comigo? Quando Deus fala e o homem não entende. Embora Paulo não tivesse convivido com Jesus, sabia do teor das suas pregações. Paulo sabia claramente do testemunho da igreja. Olha, aquele que não ouve o que Deus fala é um sinal de que está morto. Está morto espiritualmente. Aquele que ouve e não obedece, ou está morto ou está em pecado. Então, quando Deus fala e o homem não entende, é sinal de que ele está morto espiritualmente. Os registros dos evangelhos dizem que a fama de Jesus, é usada essa expressão lá em Mateus, era conhecida em todos os lugares. Eles conheciam os princípios estabelecidos, ensinados por Jesus Cristo, que iam sendo passados de boca em boca, de casa em casa, de lugar em lugar. Tanto é que já no final do primeiro século, o cristianismo já ocupava em torno de 80% do império. Então era uma mensagem conhecida. Então Paulo tem aquela experiência pessoal. Ele entendeu. Agora olha só a situação dos demais para comprovar essa tese. Versículo 7, volte aí os seus olhos para o capítulo 9, versículo 7. Diz assim: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouviram a voz, não vendo, contudo, ninguém. Estavam no mesmo grupo e aparentemente tiveram a mesma experiência. Mas Paulo se portou de uma forma e os seus companheiros de viagem, que nós não sabemos quantos eram, se portaram totalmente diferente. Ajudaram Saulo, levaram até a casa de Ananias, que ele não sabia ir. Mas não há registros bíblicos de que aqueles companheiros de viagem tornaram-se cristãos. É assim. A pregação é a mesma para todo mundo. O que eu estou pregando aqui é a mesma coisa lá para Berg. É a mesma coisa para Sara, para Hilda, para Samuel. Quantos vão entender e obedecer? Não sei. Não sei. Agora aqueles que estão vivos, estão ouvindo a palavra, e principalmente quem é pregador. Aqui quem é pregador sabe o seguinte: enquanto o pregador está pregando, a gente já vai costurando alguns sermões. E quando, né, Paulo? Paulo já deve ter preparado uns 3 ou 4 sermões, né? Então, o pregador está pregando, é uma experiência assim, muito interessante. Ele vai pregando e a gente vai costurando, olha, esse ponto dá um sermão assim, porque é a multiplicação. Pastor Luciano, né? A gente vai pregando e Deus vai falando ao coração e a gente vai multiplicando. Mas aqueles homens, o texto diz que eles viram a luz, mas não viram Jesus. Não viram Jesus. É possível vir ao culto e não ver Jesus. É uma possibilidade real. Agora, olha só. Se Jesus se fez presente, eles não viram? É possível que numa noite como essa também, Jesus fale e alguns não ouçam. Os que estão mortos não conseguem ouvir. Quinto ponto. Vamos lá, Marquinhos.
Vamos lá, todo mundo? Não importa. Quando Deus quer, não tem que não queira. Não tem que não queira. Deus se utiliza de um meio. Deus se utiliza de um instrumento. Quando Deus quer alcançar uma pessoa, Ele às vezes se utiliza de uma desgraça para atraí-lo à graça. Charles Spurgeon dizia que Deus nos enriquece com alguma perda e nos cura com alguma enfermidade. É assim. Então, quando Deus quer falar, não importa. Não importa, meu amado, como você pensa. Não importa quais são as convicções que você tem. Os conceitos ou os preconceitos. Quando Deus quer falar, Ele fala mesmo. E nós encontramos aqui, no livro de Atos, 3 narrativas a respeito da conversão de Paulo. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. 3 relatos. Os 3 falam que ele estava na direção de Damasco. E entre Jerusalém e Damasco era em torno de 240 quilômetros. Já estavam perto de Damasco. Uma viagem que durava em torno de uma semana. Em cima de um cavalo. Eu imagino, não está na Bíblia, mas eu imagino a sede daqueles homens de chegar lá e botar na prisão. O que eles conversaram durante uma semana, cavalgando, pensando da seguinte forma: onde é que a gente vai botar tanta gente? Porque já tem muito crente, viu? Mas Deus estava interessado em Paulo. Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E nesses relatos da sua conversão, a experiência deixava que não era um sonho ou uma visão subjetiva, era uma aparição objetiva, real, do Cristo ressurreto. E aí, a doutrina da ressurreição do corpo. A ressurreição de Cristo não é a ressurreição das ideias. É a ressurreição do corpo. Conforme a narrativa lá da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Não importa onde o homem está ou como ele pensa. Se é religioso ou ateu. Quando Deus quer, não tem quem não queira. 6º ponto. Vamos lá? Todo mundo vai lá? O homem sem Cristo é um feroz destruidor. Os registros e os biógrafos dizem que Paulo era um homem instruído, polido, bem formado, bem educado. Mas era um feroz destruidor. O texto aí, volte por favor, Atos 8, versículo 3. Um registro de Lucas, uma palavra aqui que Lucas utiliza nesse texto aqui, Atos 8, versículo 3, que diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Uma das palavras usadas aqui por Paulo, destruindo, assolava a igreja, arrastando os homens, era uma palavra usada no Velho Testamento, atribuída a um animal selvagem e feroz. O texto está dizendo que aquele homem polido, que aquele homem educado, que aquele homem bem formado, que aquele homem bem postado na sociedade, era um animal feroz.
E só o cristianismo mudou radicalmente a sua vida, e ele compreendeu quando registrou na segunda carta aos Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Irmãos, só Cristo pode mudar a ferocidade da alma. Porque o homem, no seu sentido genérico, em todas as faixas etárias, ele é um destruidor, ele é um autodestruidor. Por isso a gente vê diariamente homens se destruindo com a droga, com a prostituição. Homens destruindo famílias. Homens destruindo relacionamentos. Homens destruindo amizades. Porque o homem, ele tem essa ferocidade, ele é um destruidor, ele é um autodestruidor, ele é um destruidor do outro. Mas quando Cristo entra na vida de uma pessoa, quando essa pessoa tem uma experiência pessoal e real com Deus, ele é transformado. A sua mente, o seu coração, as suas atitudes são atitudes de uma nova criatura. E aí, ele deixa de ser um destruidor para ser um preservador. Vamos preservando a nossa alma, o nosso coração. É por isso que a gente não bebe, não fuma, não se prostitui. Porque nós somos templo do Espírito Santo e esse templo precisa ser preservado. Nós preservamos o nosso pensamento. É por isso que nós não podemos guardar na nossa mente pensamentos que contrariam aquilo que o próprio Paulo ensina em Filipenses 4, versículo 8, o que é que deve ocupar o pensamento, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Quem anda no caminho inverso é um autodestruidor. É por isso que nós investimos na nossa vida familiar e na nossa vida conjugal. Nós não somos destruidores, nós somos preservadores. É por isso que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, porque ele deixou de ser um animal feroz para ser uma ovelha. Ele deixa de ser um lobo doméstico para ser uma ovelha. É por isso que as mulheres têm que ser submissas aos seus maridos, como a igreja deve ser submissa a Cristo. Porque não é pelo feminismo, não é pela força, não é pelos conceitos humanos, ela não se destrói. E quantos lares estão sendo destruídos por conta disso? Sabe por quê? Porque o ser humano, sem Cristo, é um lobo feroz. E Paulo era esse lobo feroz. É por isso que nós preservamos e devemos preservar e cuidar uns dos outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros. Sabe por quê? Porque a nossa vida em Cristo foi mudada e preservada. Aí a gente cuida da gente mesmo, a gente cuida da família, a gente cuida do próximo. Sabe por quê? Porque temos uma experiência ímpar, diferenciada, que só aqueles que conhecem e têm experiência pessoal com Jesus Cristo. Nós não somos mais da destruição, somos da preservação.
preservamos a nossa vida, preservamos a nossa casa, preservamos o nosso próximo, preservamos a nossa igreja, preservamos a nossa sociedade. É por isso que o Brasil precisa entender. Os cristãos que têm essa experiência pessoal com Deus são preservadores de todos esses princípios, de todos esses valores que são do Evangelho. Paulo entendeu que o homem sem Cristo é um feroz destruidor. Em sétimo e último, antes do sétimo, Marquinhos, bota o 6 para a gente repetir e para a gente fechar aqui essa reflexão. Primeiro, vamos lá todo mundo junto, vamos lá? O homem só ouve Deus quando o próprio Deus quer lhe falar. Segundo, quando Deus fala ao homem, este não tem como. Terceiro, quando movido a obedecer sem questionar. Quarto, é sinal de que está morto espiritualmente. Quinto, se é religioso ou ateu, quando Deus quer, não tem quem não queira. Sexto, sétimo e último, um homem alcançado pela graça nada mais é. Cristo lhe alcançou? Amém. E agora nós somos instrumentos para alcançar outros. Aquela experiência, como eu falei no início, mudou radicalmente a caminhada de Paulo e a caminhada da igreja. Deus é um Deus que fala. Você ouviu? É preciso ouvir. Se não ouviu, misericórdia. Aqueles que são alcançados pela graça de Deus, como Paulo. É bem verdade que ele foi trabalhado. Os estudiosos dizem que ele passou em torno de 3 anos na Arábia, talvez com aquelas primeiras experiências, acompanhado, orientado, mas com o objetivo: alcançar outras pessoas. O propósito de Deus é o mesmo para a igreja, porque nós somos a mesma igreja numa época diferente. Deus é o mesmo Deus e quer que nós coloquemos a nossa vida diante dele para sermos um instrumento nas suas mãos, independentemente de qualquer situação, de qualquer dificuldade ou com aquelas coisas que nós denominamos limitações. Eu quero encerrar falando sobre isso, um testemunho de Moody. Até falamos um pouco hoje pela manhã. Ele foi um dos maiores evangelistas do século XIX nos Estados Unidos. Perdeu o pai muito cedo. A sua mãe teve que criar com muita dificuldade, com muita pobreza, 9 filhos. Aos 13 anos, Moody não teve como estudar. Ele saiu da escola, mas teve uma experiência semelhante a de Paulo com Deus, de mudança, de transformação. Ele tornou-se vendedor, sapateiro, depois acabou se tornando um grande sapateiro, um empresário, deixou para tornar-se missionário, mas por conta daquelas dificuldades que ele tinha enfrentado, de formação na adolescência, na infância, de não ter estudado, os biógrafos dele dizem que ele tinha algumas dificuldades gramaticais. E uma certa ocasião, ele foi abordado por um crítico e diz assim, dizendo que a sua gramática era fraca e que a sua dicção deixava muito a desejar. E ele continuou dizendo assim, aquele rapaz: o senhor não deve falar em público enquanto não aperfeiçoar a sua gramática. O senhor comete tantos erros gramaticais que é melhor ficar calado. Não pregue. Ele ouviu com humildade, com sabedoria, aquelas críticas e respondeu da seguinte forma:
De fato, sou deficiente em muitas coisas, mas estou fazendo o melhor com aquilo que eu tenho. E depois fez a seguinte pergunta àquele homem: meu amigo, você tem uma gramática perfeita. O que está fazendo por Jesus? O que você está fazendo por Jesus? Nós que já tivemos, irmãos, uma experiência com Cristo, devemos nos colocar nessa sociedade, nessa cidade, na seguinte convicção: que nós estamos a serviço do Evangelho, lá onde Ele nos colocou. E a minha oração é que a cada dia a gente faça para a gente mesmo a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo por Jesus? O que eu estou fazendo por Jesus? Nós vamos orar, e a minha oração, o meu desejo, é que a palavra de Deus se cale no mais profundo de cada coração. E se você depois quiser ouvir para relembrar, vai estar lá na nossa página IP Jacobina Online. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida pessoal diante de Deus, dizendo ao Senhor: sim, Senhor, eu já ouvi a tua voz, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Deus querido, tu és o mesmo Deus. É bem verdade que as nossas experiências são diferentes, mas somos alcançados pelo mesmo propósito. Primeiro, salvação. Segundo, sermos instrumento nas tuas mãos. Que a tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, possa se calar no mais profundo de cada coração. E nenhum, Deus, é a minha oração, que nenhum de nós saia daqui sem ter ouvido a tua voz. É a oração que fazemos em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça maravilhosa, salvadora e irresistível de Jesus Cristo, o amor eterno, incansável de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo sejam derramados sobre nós de forma inequívoca todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.